Bom, sétimo B, na nossa última aula falávamos sobre o Brasil no comércio exterior e acho que eu pedi para vocês as páginas 45, é isso? 47? Enfim. Eu não vou conseguir compartilhar com vocês aqui também, tá, gente? Porque não sei se gasta muito na internet. Ai, que situação desnecessária. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Pera lá. Nós falamos até onde ontem? Ai, coisa triste a gente falar sozinha, mas eu fiquei Até a página 44, que é sobre o Brasil Importações. então, tá. Então, acho que eu não pedi para vocês. Então, deixa eu só abrir aqui. Ai, sétimo ano. Então, falávamos sobre os parceiros econômicos do Brasil, né? Só por aqui, eu não sei, gente, compartilhar tela. Está compartilhando com vocês aí a apostila? Sim, professora. Sim, então tá bom. Bom, Sim, professora. ontem para vocês, eu não consigo me ver, eu não sei como que tá o meu foco, eu não sei como tá nada, tá? Vocês vão me posicionando aí. Ah, gente, espera lá, que a internet voltou, graças ao Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fala aqui do notebook. Mas, enfim, enquanto está ligando aqui o Note, a gente vai conversar com vocês, então, né, falando aí novamente sobre as questões da balança comercial. E aí nós explicávamos para vocês ontem que quando a gente fala de balança comercial é a relação de compra e venda, né? Então, o Brasil é um país que exporta muito e que importa um pouco menos, né? Como a gente exporta muito, a informação que chega para a gente é que a nossa economia está no a nossa balança comercial, melhor dizendo, está num superávit. Então a gente está vendendo mais do que comprando. Também passei para vocês ontem a informação que nem sempre você vender muito é sinônimo de que você está ganhando muito dinheiro, porque o Brasil ele vai fazer as suas negociações comerciais, mas ele vai vender produtos com baixo valor agregado, né? Então ele vende produtos que são commodities, né? Matérias-primas, sem processo, sem manufatura, e aí depois a gente acaba comprando produtos manufaturados, o que acaba sendo mais caro, tá? E aí a gente tem essa balança comercial na apostila ali na página 47, que mostra para vocês, né, a balança comercial de 2017, o nível de exportações e o nível de importação. Deixa eu entrar aqui, graças a Deus. Eu
Me ouvem? Sim, não? Sim. Sim, professora. Então, beleza, gente. Então, ó, o que eu falei antes sobre balança comercial deu para vocês me ouvirem? Ou não? Sim, Pro. Sim? Então tá bom. Então vamos fazer o exercício da página 45. Nesse exercício, ele está perguntando quais são os produtos que o Brasil mais exporta. Então, vocês vão ter essa resposta ali na página 44, no primeiro gráfico que apresenta ali os produtos exportados. Quais são eles? Soja, Minérios de ferro e seus concentrados, óleo bruto de petróleo, açúcar de cana, carne de frango e celulose. isso. Então, vocês vão botar isso aí como resposta, tá? Quais foram os principais produtos importados pelo Brasil, né? Comprados de outros países e trazido para cá em 2016? Foi medicamentos para medicina humana e veterinária, partes de peça para veículos, automóveis e tratores, produtos químicos, óleos combustíveis, óleos brutos de petróleo, automóveis de passageiros. Então, vocês podem perceber que o Brasil ele exporta muita matéria-prima e o que ele vai importar são produtos manufaturados, são produtos que já foram processados e que ganharam valor, né? Então, a gente vende produtos mais baratos e compra produtos mais caros, tá? Que tipos de produto o Brasil mais exportou em 2016 e mais importou em 2016? Então, a gente mais exportou, né? Se nós olharmos nesse gráfico aqui, ó, deixa eu sobe aqui, a gente vai perceber que o que a gente mais exportou foram produtos o quê? Básicos. Então, exportamos o básico. E o que a gente mais importou foi manufaturado. Então, isso significa que o Brasil precisa investir mais em industrialização aqui, né? Ter mais empresas para poder processar tudo aquilo que a gente produz e a gente ganharia muito mais com isso, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? Sim, Pro. Sim, Pro. Beleza. Saldos positivos de uma balança comercial e dados no contexto histórico de políticas econômico e parcerias comerciais com diversos países. Então, o Brasil, ele tem a sua infraestrutura, né? Ainda que muitas vezes nós tenhamos dificuldades, né? Como, por exemplo, uma concentração de utilização de transporte rodoviário, mas a gente também tem ferrovias, né? A gente tem hidrovias, nós vamos ter portos. Então, essa logística de infraestrutura de transporte acaba aí fazendo com que o Brasil se destaque em detrimento a outros países, tá? Nós vamos, como a gente comentou com vocês, eu acho, né? O Brasil ele sempre teve um histórico de ser um país neutro, né? Um país pacífico. E por conta desse histórico, né? De ser um país mais tranquilo nas relações comerciais, ele acabava sendo bem visto para fazer e estabelecer relações com outros países. Então, nós temos, né, apesar de muitos problemas, apesar de, em alguns momentos, nós nos isolarmos economicamente, mas o Brasil estabelece relações comerciais com vários países do mundo, tá? Aqui nós temos um mapa, né, que tem essas setas que indicam para a gente os países para onde a gente mais exporta. Então, as setinhas, quanto mais gordinhas elas forem, maior é o volume, né, financeiro de remessas que nós fazemos em produtos. Então, a gente pode perceber aqui que tem os Estados Unidos, tem a América do Sul, em especial a Argentina, que é o nosso principal parceiro. Aí você sobe, tem lá a China, que o Brasil tem
essa parceria comercial, né? Muita coisa é comprada da China, aliás, muita coisa é vendida para a China, especialmente matéria-prima. Peraí, gente, que entrou um cisco no meu olho. Aí a gente tem países da Europa, um pouquinho lá para o Oriente Médio, e um pouquinho para a África. O Brasil, nos últimos governos, né, anteriores ao governo Bolsonaro, o Brasil estabeleceu parcerias com alguns países ditatoriais, tá? Alguns países que não respeitam os direitos humanos quando você faz parcerias com alguns países, é importante sempre estabelecer uma ética com quem você vai se relacionar, tá? Com quem você vai estabelecer essas parcerias. Então, um país como o Brasil, que é uma democracia, que é um país que respeita os direitos humanos, o ideal seria que ele fizesse parcerias com lugares com valores semelhantes, né? Com posturas semelhantes. Mas, nos últimos governos, a gente vem fazendo muitas parcerias com países da Ásia e da África, que tem aí essas ditaduras, né, que não respeitam os direitos humanos, e isso acaba sendo meio que uma propaganda ruim para o Brasil, tá? Com relação ao nosso principal parceiro econômico, né, a China é uma democracia, sétimo ano? Vocês sabem alguma coisa da China? Então, quando a gente fala da China, ele é um país que não é uma democracia, tá? É uma ditadura. Só tem um partido político lá, o presidente é escolhido pelo próprio partido e de dentro do partido. A população da China, ela não tem liberdade de expressão, né? Então, por exemplo, vocês aqui falam, né? A gente, né? Todo mundo aqui fala do governo, né? Fala da postura do presidente, fala mal de algumas posturas, fala mal não, fala o que é verdade sobre algumas posturas e tal. Na China, nós não teríamos essa liberdade, tá? Na China, a gente não pode se expressar. Se por acaso alguém falar alguma coisa contrária ao governo, essa pessoa sofre perseguições. Então, isso quer dizer que na China é um governo que também não respeita os direitos humanos. A China também é um país que não tem democracia. Então, de acordo com várias regras de vários países, a China deveria ser um país que as pessoas, os países, deveriam ter mais ressalvas para fazer negociações. Só que aí entra uma questão comercial, né? Porque a gente está falando da China, que é um país que tem a maior população atual no planeta, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Portanto, um extenso mercado consumidor. E aí, muitas vezes, por conta dessa questão econômica, dessa questão do alto consumo existente na China, muitas vezes os governos eles acabam fechando os olhos para essas atrocidades que são cometidas na China, tá? Então, existem situações que são difíceis para a gente poder resolver, mas o fato é que ditaduras menores que consomem menos são achovalhadas por determinados governos. Ditaduras que têm um grande contingente populacional que consome muito, essas posturas muitas vezes são ignoradas em nome de um comércio, tá? Então, estou aqui pontuando vocês que existem situações também, né, nas relações comerciais, que elas são muito complicadas, né? Que as pessoas, muitas vezes, em nome de dinheiro, elas
deixam para lá valores importantes. Então, valores que eu digo são valores morais, tá? Então, tem essa ressalva aí que eu estou colocando para vocês só para efeito de orientação. E aqui, né, no gráfico abaixo, a gente tem as importações, de onde elas vêm, né? Então, basicamente, são os mesmos parceiros, e a gente tem, né, um pouco mais, então a gente compra um pouco mais de produtos da África, né, do Oriente Médio menos, né, da Ásia, do Oriente Médio, mas da China bastante, da Europa bastante, da Argentina, aqui da América do Sul bastante, enfim. A gente vai fazer essa atividade também, tá? A tabela a seguir mostra dados do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior e serviços relacionados ao Serviço Internacional Brasileiro até 2016. Eles representam o volume total negociado pelo país, ou seja, a soma das importações e das exportações. Observe o gráfico de barra, com barras na tabela e responda as questões a seguir. Então, a gente observa aqui os anos e as somas das importações e exportações brasileiras. Então, em 2005, nós atingimos aí 192 bilhões de dólares, né, entre importar e exportar. Então, vocês vão desenhar aqui, ó, um gráfico subindo aqui em 2005 até 192 bilhões aproximadamente, tá? Vamos fazer um gráfico aqui, uma coluna em 2005 que represente esses 192 milhões. Em 2006, ele foi para 229 milhões de dólares. Então, a gente vai subir, bilhões de dólares, melhor dizendo, a gente vai subir aqui um pouquinho, ó. Traçou também aqui uma coluna. Em 2007 cai, né? A gente vai, aliás, sobe mais, a gente vai para 281. Então, vou lá, subir, traço aqui, ó, uma coluna. Em 2008, ele vai para 370 bilhões. Dinheiro para caramba. Então, eu vou subir aqui em 2008, 370 bilhões. Subi aqui o meu gráfico. Em 2009, cai. Vai para 280. Olha quanto caiu, gente. Por que será que caiu tanto de 2008 para 2009? O que será que aconteceu no mundo para ter essa queda? Alguém sabe? Então, em 2008, o mundo vai entrar numa grande crise, numa grande recessão, devido a uma bolha imobiliária que acontece nos Estados Unidos. E aí, quando você tem um país que a base da economia dele é voltada para exportar produtos, né, para exportar matéria-prima, se tem uma crise mundial, as pessoas elas não consomem. Se elas não consomem, as empresas não produzem. Se as empresas não produzem ou reduzem o seu processo produtivo, elas vão parar de comprar ou comprar menos. E aí, por conta disso, o volume comercial aqui do Brasil vai cair, tá? Isso, marido. Tu que é isso? Eu me de um canto. Tudo. Descobri que era isso mesmo, tudo. Miserável. Essa altura do campeonato, Gabriel Deodato, nos poupe, né? Pelo amor de Deus. Haja paciência. Esqueci de fechar o microfone, desculpa. Então, por favor, presta atenção na aula. Coisa chata. Então, vocês vão fazer os gráficos aí, observando os valores, né? Paramos aí em 2008. E em 2010, vai lá para 383. Então, a gente vai subir aqui o gráfico até 383. 2011, 482, sobe lá de novo até 482. 2012, ele cai de novo, vai para 465. 2013, 481. 2015, olha só, gente. Aliás, 2014 vai para 545, né? Subiu para caramba. 2015 cai de novo. E 2016 cai de novo, tá? Então, vocês vão fazer esse gráfico, ele deve ficar parecido com esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Dá para ver aí?
Sim. Então, ele deve ficar mais ou menos desse jeito, tá? Qual o valor da soma, aliás, qual o valor da maior soma das exportações e importações brasileiras no período retratado e em que ano isso aconteceu? Então, o maior valor é de 545 bilhões e ele aconteceu em 2014. Em que ano foram registradas quedas? Então, a gente tem aqui 192, 229, 281, 370, 280. Então, você põe em 2009, apresentou queda. Aí, 382, 2010, 480, 465. 2012 apresentou queda. Subiu. Aí, 2015 e 2016 ele vem apresentando tendência de queda, tá? De 2014 para cá, tendência de queda. Qual é a tendência provável que o gráfico mostra? Ela pode ser modificada? Então, o gráfico aqui, ó, ele mostra para a gente uma tendência de queda, tá? Isso pode ser modificado de acordo com a melhora da economia, não só interna, porque daí as pessoas vão consumir mais, vão importar mais, mas também da economia mundial, tá? Quanto melhor for as questões de economia, maiores serão os volumes de exportação e de importação, e aí tem a tendência a subir, ok? Deu para entender, sétimo ano? Sim, Fran. E organizações internacionais. Quando a gente fala do Brasil nessas organizações internacionais, nesses organismos, né? A gente já falou para vocês na primeira aula sobre o tema que o Brasil participa da ONU, ele participa dos BRICS, ele participa do Mercosul, ele participa da Organização Mundial do Comércio. Então, ele vai participar de várias ações. E isso, quanto mais um país participa de ações, melhor é a imagem desse país no mundo, tá? Essas organizações, elas têm motivos para acontecerem, né? Então, elas têm objetivos, né? Por exemplo, organizar o comércio mundial, né, entre os países, estabelecer relação de paz, fazer com que os países pratiquem coisas positivas com relação às questões ambientais, fazer com que os países vivam em condição de harmonia. Então, tem vários motivos. E o histórico do Brasil, como eu já falei para vocês anteriormente, era sempre de ser um país neutro, de ser um país amigável. Então, ele sempre participou de todas essas organizações internacionais, tá? Grifa aqui, por favor, onde o meu já está grifado, né? Diversas organizações internacionais têm importantes papéis nas questões de resolução de conflitos ou de formações de acordos multilaterais, tanto na economia, tanto em relações geopolíticas. Então, historicamente, o Brasil sempre participou desses organismos. A postura de neutralidade com atuação pacífica e conciliadora tem sido a marca da sua atuação internacional. Entretanto, recentes problemas políticos e econômicos têm dificultado a atuação externa, tornando sua presença nos fóruns multilaterais menos assídua. Então, essas instabilidades que nós temos no Brasil, elas estão reduzindo o nosso espaço. Quanto menos espaço o Brasil atuar, menos aparece. E aí, quanto menos um país aparece, menos investimentos entrará nele também, tá? Aí eu falei para vocês, né? Um país que está sempre em atuação é um país que recebe mais, que tem mais credibilidade, né? Que também acaba recebendo mais investimentos. E isso acaba sendo uma propaganda positiva. Mas, como eu disse ontem para vocês, nos últimos governos, a nossa participação ela tem sido reduzida por conta de postura, tá? E por conta também dos exemplos que a gente está dando. Aí aqui.
A ONU é a principal organização internacional. O Brasil participa da ONU desde 1945, quando ela foi criada, e o Brasil participa de várias partes da ONU, tá? A ONU tem ações voltadas para alimentação, para mitigar a fome, para questões ambientais, para as questões de respeito aos direitos humanos, para as questões de paz. Então, o Brasil ele participa de todas essas áreas. Infelizmente, nas questões ambientais, nas questões de proteção aos direitos humanos, o Brasil ele tem deixado a desejar, tá? E isso vem fazendo com que o Brasil apareça nessas discussões, nesses fóruns, mas infelizmente de maneira negativa. Por exemplo, quando a gente fala de direitos humanos, é retratado a questão de como o governo trata as etnias indígenas, por exemplo, né? Não respeitando as áreas de reserva, violando os direitos dessas etnias. Então, tem vários aspectos ali que acabam trazendo uma propaganda muito ruim. O Brasil, então, ele atuou pela ONU em forças de paz, tá? Em ações de paz. A última ação que o Brasil participou foi aliás, o Brasil participou de ações no Haiti. E essa atuação no Haiti, ela tem posturas, aspectos que foram positivos e aspectos negativos, tá? Então, vamos dar uma lida aqui, ó. ONU encerra a missão no Haiti, comandada pelo Brasil. Alguém quer começar a leitura? Espera aí um pouquinho. Espera aí. Tá pensando o quê? Annalise, você está em aula? Eu vou chamar 2 vezes, tá, gente? Não participou, não falou, eu vou remover, tá? Annalise, se alguém responder no chat, vocês avisem, por favor. Então, a gente vai dar tchau, porque não tá na sala. Beatriz Neri. Ela tá sem microfone. Tá. Jonas. Professor, a Analice acabou de mandar ela no grupo que ela tava sem chat, sem microfone. E o Vinícius Jesus também. Jonathan. Presente, professora. Começa a leitura pra gente, por favor. A Organização das Nações Unidas encerrou oficialmente neste domingo 15. É porque, professora, eu tô vendo aqui no meu tablet que eu não tenho a apostila. Ok, não tem problema. A missão de estabilização no Haiti, que serão substituídas por uma nova operação, a Missão das Nações Unidas de Apoio à Justiça no Haiti. Conta com um número menor de integrantes e terá como objetivos apoiar o fortalecimento das ilustrações políticas e os estados de direitos no país. Então, a gente tem aí o MINUJUSTA, que é a abreviação da Missão das Nações Unidas de Apoio à Justiça no Haiti. Então, ele está aí dizendo que ele vai ser reorganizado, tá? Camille, está na sala? Professora, ela está na sala, mas está sem microfone e sem chat. Pedro Afonso. Pedro Afonso. Pedro Henrique Toledo. Ai, não queria Pedro Henrique Toledo.
Pedro Henrique. O que é, Natan, que está falando? Pedro Afonso deve estar, eu acho. Se deve estar, eu acho, mas não responde. Ai, Senhor, tenha piedade nessa altura do campeonato. Ana Beatriz Cardoso, você tem... Quem tem chat, né? Quem tem microfone nessa sala? Eu tenho, professora. Então, por Eu favor, tenho. Gilberto. Gabriel, Gilberto, tenho, professora. João. Tá. Então vai, Gilberto, próximo parágrafo, por favor. A MINUSTAH tinha foco militar, precisava assegurar a paz e foi concluída com sucesso. É bastante comum quando você termina um processo assim ter uma missão de consolidação. Agora se trata de acompanhamento para apoiar o povo haitiano para a consolidação democrática das instituições, explica o diretor do Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro, Maurizinho Giuliano. O Maurício Juliano está aí falando para a gente que o foco militar do qual o Brasil foi participar lá no Haiti para tentar reverter a situação teve sucesso, tá? Vai, Gabriel. O encerramento do MINUSTAH foi aprovado Conselho de Segurança das Nações Unidas em 13 de abril deste ano. A decisão inclui um período de 6 meses para dedução gradual da presença das missões e de seus integrantes no país. A resolução foi aprovada a partir de um relatório da Secretaria-Geral da ONU, divulgado em março. Bruno. De acordo com o relatório, o Haiti atingiu um marco em seu processo de estabilização com a conclusão pacífica no processo eleitoral e o retorno da ordem constitucional em 7 de fevereiro passado. O sucesso das eleições e a transição suave de poder a um novo presidente mostram a maturidade das instituições haitianas e o crescente compromisso dos agentes políticos e sociais com a resolução de diferenças pelo diálogo e pelos canais legais, afirma o texto. Igor. Igor Dias. Giovana, você continua, por favor. Sim, prof. A MINUSTAH chegou ao Haiti em 2004 em meio a um cenário de intenso conflito político e de risco de guerra civil no país entre os apoiadores e críticos do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Com a saída dele do país, o presidente do Supremo Tribunal, Bonifácio Alexandre, assumiu a presidência e solicitou o auxílio das Nações Unidas. Então, o Haiti vive uma instabilidade política. Ele tinha acabado de sair de um grande terremoto que destruiu metade da capital. Essa destruição fez com que as diferenças sociais ficassem muito mais à mostras. Mostrou, por exemplo, que as pessoas que ficavam próximas ao governo do Haiti eram pessoas que eram favorecidas e que a grande maioria da população ficava na maior vulnerabilidade, e isso eclodiu um conflito interno, um conflito civil dentro do país, tá? Por isso que o Brasil foi para lá, para tentar colocar paz nesse estado. Gustavo? Professor, o Gustavo não tem microfone, ele só tem chat. Ana Júlia Pessoa. Oi, Pro. Continue a leitura, por favor. Professora, eu tô perdida, calma.
O Brasil foi escolhido para chefiar a operação, que tinha caráter interino inicialmente, mas foi sucessivamente renovada até 2017. Ao todo, 37,5 mil militares brasileiros foram enviados para atuar em MINUSTAH. A soma de gastos do governo brasileiro com a operação ao longo do período chegou a 2,5 bilhões, com cerca de 930 milhões ressarcidos, né, devolvidos pela ONU. Continua. Já a Rede Jubileu Sul, que envolve entidades como a Pastoral... Professora, posso ler? Pode. Já a Rede de Jubileu Sul, que envolveu entidades como Pastoral Social do Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacional da Igreja Cristã, a Auditoria Cidade da Dívida Pública e a Rede Brasil sobre Instituição Financeira. Fez um balanço crítico para as redes das entidades. A MINUSTAH não cumpriu seus objetivos de restabelecer instituições haitianas e ainda foi marcada por casos de violação de direitos humanos. Então, vocês leram aí um texto sobre o encerramento da missão do Brasil no Haiti e trazendo o que foi positivo e o que foi negativo. O que foi positivo é que, de acordo com o texto, o Brasil conseguiu ajudar na pacificação desse país. No entanto, os gastos para essa pacificação foram exorbitantes, um processo que vai durar aí vários anos, que vai ter vários movimentos de militares, né, que vão ficar lá no Haiti de maneira sazonal, né, então eles vão fazendo o revezamento de quem vai ficar no Haiti. Há custos elevadíssimos para você manter essas pessoas com alimentação, com alojamento, com fardamento, com armamento, e existem muitas críticas, né? Especialmente por órgãos voltados aí à igreja, que alegam que o Brasil, nessa atuação, deixou a desejar com relação ao respeito aos direitos humanos, né? Então, provavelmente muita violência, né? Tentava coibir as manifestações, também atuando com muita força bruta, enfim, vários aspectos aí deixaram de ser respeitados. Então, há pontos positivos, mas há muitos pontos negativos na atuação do Brasil nessa questão de pacificação do Haiti, tá? Então, aqui foi só um exemplo para vocês. O Brasil ele vai participar de outras organizações, como o BRICS. Eu já comentei ontem para vocês o que é o BRICS, tá? Vocês grifem aqui na apostila, né? Ele fala aí que é o Brasil, a Rússia, a China. Foi formado em 2006, Brasil, Rússia, China. E a África do Sul, que entrou em 2010, reúne um grupo de países emergentes ou em desenvolvimento no mundo. Esses países, quando se juntam, o objetivo é fortalecer a parceria entre eles, formar um banco do BRICS para que eles possam se ajudar mutuamente, tá? Então, o Brasil faz parte do BRICS. O Brasil vai fazer parte do FMI, o Brasil tem cadeira, o Brasil tem poder de voto no FMI. Eu já comentei ontem com vocês também que o Brasil ele é credor do FMI. Além do FMI, o Brasil também vai participar do Banco Mundial, tá? Que são organizações financeiras que têm como objetivo principal providenciar empréstimos para fazer com que os países consigam se desenvolver, consigam melhorar algumas coisas que estão precárias, pagar dívidas, então tem alguma série de situações. Fatalmente, é importante reforçar que nesse Fundo Monetário Internacional e no FMI e no Banco Mundial, esses empréstimos, né, eles só serão concedidos a países
que apresentem segurança para pagamento, tá? Países, por exemplo, que fazem solicitações de recursos junto ao FMI, mas que são desestruturados com relação às suas contas, né? Ou seja, gasta mais do que arrecada. Antes do FMI emprestar dinheiro para esses países, é feita uma solicitação para que esses países organizem a casa. Então, se você está gastando além do que você pode, você tem que parar de gastar, você tem que fazer cortes severos aí para você receber esse empréstimo, tá? O Brasil vai fazer parte também do mercado comum do Sul, que é o Mercosul, que é um bloco econômico que eu também já comentei ontem com vocês, tá? Aqui é interessante. A atuação internacional brasileira, porém, não se limita a organizações formais ou já estabelecidas. Então, o Brasil ele não vai ficar somente no BRICS, no Mercosul, no FMI, no Banco Mundial, ele não vai ficar só nisso, ele vai participar de outras áreas, tá? Frequentemente, empresas brasileiras de caráter público e privado estabelecem acordos para trocas de tecnologia e know-how, isso é, conhecimentos técnicos necessários para desenvolver determinado produto ou serviço. A gente está vendo isso aqui agora, né? Para quem acompanha os jornais, deve ter ouvido aí que o Brasil fechou parcerias com universidades da Inglaterra, fechou parcerias aí com a própria China para poder fazer a vacina, né, contra o Covid. Então, são parcerias aí que são fechadas, aproveitando aí, né, e fazendo uma troca de conhecimento entre os participantes. Brasil também vai fazer parcerias, por exemplo, para lançar satélites. Então, a gente tem parcerias com a China, de novo, a China vai estar muito presente no Brasil, para lançar satélites, para a gente poder ter melhor internet, para a gente poder fazer acompanhamento com relação ao desmatamento da Amazônia. Então, tem uma série de monitoramentos que são feitos graças a esses satélites. Brasil na Organização Mundial do Comércio e a questão do protecionismo comercial. Então, a Organização Mundial do Comércio é um órgão que foi criado em 1995, ele veio substituir o GATT, e ele tem como objetivo principal regular as relações comerciais internacionais. E o Brasil faz parte da OMC. Ela vai ser composta por 164 países, e são tomadas decisões ali para poder evitar, né, evitar aí um desequilíbrio comercial entre os países, tá? Eliminar barreiras, né, negociar tarifas, então tudo isso entra. O Brasil, né, ele é um estado bem ativo, é um país bem ativo na OMC, principalmente ao lado aí dos países do BRICS, tá? E esses países todos, eles lutam muito contra os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles têm uma política protecionista, especialmente com relação aos produtos agrícolas. O que é essa política protecionista? Eles criam, né, os países desenvolvidos, eles vão criar muitas dificuldades para que os produtos brasileiros, por exemplo, consigam chegar na Europa. Para vocês terem ideia, aqui o Brasil, a gente vende muita carne. E na Europa, vários países não compram a carne do Brasil porque eles alegam que nós temos problemas fitossanitários, né? Então, você tem barreiras fitossanitárias, ou seja, eles vão dizer que a nossa carne, ela vai ser, a criação desses animais, o abate desses animais, vai ser feita de maneira contrária àquilo que é estabelecido pelos europeus. Então, de acordo com o que eles colocam, é como se a nossa carne, por exemplo, apresentasse sujeira, ela fosse uma carne que não é tratada de maneira correta para eles consumirem lá. Por que eles criam essas barreiras? Porque lá também eles têm criação de animais. Então, eles optam por consumir o que é produzido internamente do que receber o que está sendo feito em outros países. E essa é uma luta que os países têm para tentar quebrar, junto com a OMC, essas barreiras protecionistas. Deu para entender? Sétimo ano.
Sim, prof. Então, a Sim. gente vai fazer o seguinte, tá? Para a nossa aula da semana que vem, vocês vão fazer os exercícios aí da página 52 e vão fazer o caderno de atividades, tá? Eu ontem recebi o calendário de provas, vocês já receberam? Não, prof. Então, calendário de provas, de acordo com o que eu recebi, semana do dia 24 ao dia 30, tá? Conteúdo de geografia, depois eu vou colocar no positivo on, mas já vou passar aqui também para vocês já irem se preparando. Unidades 11 e 12, tá bom? Então, a gente vai falar de Centro-Oeste, vai falar aí do Brasil conectado no mundo nas nossas provas, tá? Então, eu paro por aqui, agradeço a participação de vocês e até amanhã, até semana que vem, tá? Um beijo, gente, fiquem com Deus. Beijo, prof. Tchau, prof. Tchau, beijo.